Compartilha, comenta, vem participar. Manda sua denúncia que a gente vai checar. Nossa equipe vai até você mostrar. Sem lado, só verdade no ar. Noel Smith, nossa TV Web. Professor Paulo Azevedo, canal Canelada. Estamos no ar! Estamos no ar, mais uma vez, programa Que Papo da Hora. E hoje nós vamos falar sobre vários temas importantes e relevantes para a população de Itaquaquecetuba. Estou aqui agora com um convidado especial. Ele é advogado há 30 anos, com várias especializações e 30 anos já atuando na área. É importante lembrar, é muita experiência acumulada e vai trazer bastante informação para a população aqui da cidade e os ouvintes da região e até um pouco mais distante se acompanhar. Estou falando de Dr. Rubens Braga do Amaral. Tudo bom, doutor? Tudo ótimo, Noel. Um prazer estar aqui, um prazer falar com o Papo da Hora, contigo na locução. Como eu te conheço há muitos anos, é uma honra estar aqui. Certo. Doutor, hoje falar sobre um tema importante. Primeiramente, eu quero agradecer a sua participação aqui nos canais Canelada, Nossa TV Web e programa aqui Papo da Hora. Falar um pouco hoje, doutor, sobre um tema que o senhor já atua há muito tempo, que é sobre regularização fundiária. Pode ser? Vamos falar sobre esse tema? Vamos falar sobre o que vocês quiserem, estou à disposição para responder. Certo. Primeiro vamos começar, doutor, falar sobre um tema que é muito discutido aqui na cidade, que é o REURB-S, né, que está tendo um projeto aí social, está ajudando muitas famílias. Saber um pouco mais a fundo do que realmente se trata. Já fiz uma entrevista aqui com uma colega sua de profissão, doutora Ângela Quirino, em um quadro de um programa anterior. Ela trouxe bastante informação para a população. Gostaria agora de conversar um pouco com o senhor, para o senhor falar para a gente o que significa esse REURB-S. Eu vou falar de REURB-S, tá? De uma maneira bem sintética, para vocês entenderem, para não ficar um papo maçante, repetitivo, prolixo. O REURB-S nada mais é o quê? De você entrar num bairro, tá? Um município entra num bairro e regulariza aqueles imóveis para aquela população carente. Então, o REURB social, o que significa REURB? Regularização urbana, né? Fundiária urbana. Nada mais é do que entregar o documento daquele imóvel para o cidadão que mora ali há muitos anos. Naquele loteamento clandestino, irregular, informal. O REURB é para regularizar o imóvel, assim como se faz com o uso capião extrajudicial, assim como se faz com o uso capião judicial. E existem outras formas de regularização também. Existem dezenas de formas de regularização. Dezenas não, algumas. Pelo menos 15 que eu me lembro, formas de regularização. Como abertura de matrícula nova, mas não estamos falando nisso aqui, nós estamos falando de regularização de quem já mora no imóvel e para a população carente. Nada mais é do que regularizar o imóvel através da prefeitura. A prefeitura investe, né, faz todo o pagamento dos técnicos, tem engenheiro, tem arquiteto, tem que fazer requerimento ao Tribunal de Justiça, tem que fazer certidões, tem advogado comprovando que aquele bairro ou que aquele núcleo informal realmente pode passar por um REURB. Verifica-se também se a área é APP ou não é, que tem se é pública ou não, que tem situações que se permite também a regularização dessas áreas. Normalmente a área privada, né, que o município intervém. É isso, nada mais é do que entregar o documento, a matrícula, né? Antigamente se falava assim, só é dono quem tem matrícula. Então nada mais é do que, ao final de tudo isso, entregar a matrícula para o morador. E com essa matrícula, vocês sabem, ele pode vender o imóvel, pode tirar financiamento, pode fazer financiamento junto à Caixa Econômica, fica muito mais viável e fica regular o imóvel. É isso. Certo. E esse REURB-S, então, ele... eu acho, não sei se tem uma diferenciação entre um e outro. Por exemplo, a escritura e o título de posse. Como que é isso? Então, nós temos dois tipos, né, para resolver isso. Tem a certificação de titularidade, né? Não sei se o nome é esse, mas parece que é certificação de registro de titularidade, que nada mais é transmitir diretamente a propriedade. Tá? E temos o reconhecimento da posse, que é a certidão de reconhecimento ou de regularização da posse. Essa modalidade, ele entrega uma certidão, reconhece que o cidadão está lá
E depois de 5 anos, isso é feito no registro de cartório, esse documento é registrado no cartório de registro imobiliário, depois de 5 anos ele é convertido em matrícula. O que está se fazendo muito em Itaquaquecetuba é a titularização, quer dizer, já é a transferência, já é a matrícula em nome do munícipe. Certo, eu já ouvi alguns comentários de pessoas que tentaram fazer um financiamento, alguma coisa, e com esse documento não foi possível. Existe isso? Então, o imóvel tem que ser transferido, tá? Se ele for transferido para a pessoa, ela vai conseguir. É como se fosse uma matrícula normal, uma natureza originária, inclusive, né? O que é natureza originária? Quer dizer, a primeira matrícula. O que é matrícula? É a certidão de nascimento do imóvel. Vamos fazer essa analogia para as pessoas entenderem. É a certidão de nascimento do imóvel, tá? Então, ela tem validade, sim. Talvez seja a certidão de posse. Essa sim, essa não tem como fazer o financiamento. E também tem os requisitos da Caixa para fazer financiamento, para tirar empréstimo para construção. Isso depende muito da situação, mas não teria nenhum empecilho, ao meu entender. Certo. Ô doutor, hoje a gente aqui conversando um pouco com o doutor Rubens Braga do Amaral, que é advogado há mais de 30 anos, né? E tem uma atuação principalmente, né, na área de regularização fundiária, atua em outras áreas também, com escritório de advocacia, porém, hoje a gente veio para falar um pouco sobre esse tema tão relevante para a população aqui da cidade, haja visto que muito se comentam sobre regularização fundiária. Ô doutor, hoje, por exemplo, eu cheguei a ver um vídeo na internet onde o gestor da cidade, ele apresenta um cidadão lá, que é de um grupo de advogados, e ele fala sobre a regularização fundiária no REURB-E. O senhor chegou a ver esse vídeo ou não? Eu vi esse vídeo, achei que a OAB ia fazer alguma coisa de plano, mas o que esse advogado está fazendo é tentar fazer uma captação de clientes, o que é vedado pelo Código de Ética, Código de Ética da OAB, né, que é uma lei federal. E também é uma massificação de processos para uma determinada pessoa, para um determinado escritório. Isso é vedado pelo CNJ, isso é vedado pela OAB, isso é proibido. Cada pessoa deve escolher seu advogado para fazer o REURB-E, né? Que é o REURB especial, que é para empresa, que é diferente do REURB-S. Esquece REURB-S. Essa situação que você está me apresentando é o REURB-E, que é o REURB especial ou específico. Ela é para empresas, para pessoa jurídica, para imóveis ZUP 1, ZUP 2, situado em regiões empresariais ou comerciais. Industriais, né? Industriais, comerciais. Então, isso não pode. E ele pega esse vídeo e vai nos lugares e fala que o prefeito está apoiando ele, que ele vai conseguir mais fácil, que ele vai resolver isso com muito mais facilidade. E temos notícias de que e essa pessoa que que o acompanha, que o apresenta, já tem um certo histórico negativo com relação à captação de clientela. Ele não é advogado, ele capta para outros advogados. Ele já é conhecido por fazer isso e eu já fiz uma reclamação na OAB uma vez por causa disso. Então, se ele usar a estrutura da prefeitura, a prefeitura não está lá para ficar indicando advogado para ninguém. Nenhum tipo de profissional, né? Nenhum tipo de profissional, muito menos advogado. Se o fizer, vai cometer crime de improbidade, se tiver a participação do servidor, quer seja prefeito. Eu acredito sinceramente que o prefeito deu as boas-vindas, que o prefeito não esteja participando. Se estiver, vai ter que responder, vai ter que esclarecer. Mas ali aquela ligação daquela imagem dele, né, do gestor, com esse advogado, já caracteriza que estão juntos. Né? Então, porque a gente observa o que em Itaquaquecetuba existem centenas de advogados, existem diversos escritórios de advocacia especializados, e pessoas especializadas, são profissionais gabaritados para trabalhar com isso. Aí de repente aparece um profissional de outro estado, né? E aqui o senhor como advogado, eu acredito que o senhor pague uma taxa para atuar anualmente, né? Para pagar a OAB, eu não sei como é que funciona. Paga-se a OAB, eu acho que na faixa de R$1.000 e poucos, e se paga ainda para ter o escritório junto ao município, a inscrição municipal.
Se paga tudo, né? Entendeu? Paga a ASP para receber as intimações. Como eu tenho muito processo, eu pago a ASP, que é mais organizado. Tem gente que não precisa pagar a ASP, pode receber as intimações pela OAB. No caso, eu pago a ASP. Então, é um custo muito elevado manter o escritório. Aluguel, pessoas para trabalharem com você, para tocarem seu escritório. Eu, por exemplo, não tenho muito tempo. Eu tenho pessoas que tocam o escritório e eu só supervisiono. Né? E atendo alguns clientes. A maioria hoje se atende por telefone ou virtual. Tá? Só quando é essencial mesmo se atende pessoalmente. Então, é esse tipo de serviço que ele se propôs e ele já está usando, porque a gente já tem informação que ele foi numa reunião na FEMP e falou que o prefeito está apoiando. E nós temos informações que ele precisa esclarecer, que eu não tenho certeza, que é o tal do Balém, né? Rodrigo, não sei o que, Balém de Caxias do Sul, tá? Ele veio aqui para fazer captação, ele veio aqui para fazer legalidade. Ele veio aqui para oferecer REURB-E indiscriminadamente. E nós sabemos que não cabe o REURB-E para todas as situações. E se a área lá não for um núcleo informal, irregular, não cabe REURB. Eu só estou dando um exemplo. Tem dezenas de exemplos que não se adequam ao REURB-E. O que a pessoa vai ter que fazer é uso capião. Ela vai ter que fazer pedido de averbação, se veio de leilão, ou pedido de averbação, ou pedido de abertura nova de matrícula. Quer dizer que não são todos os lotes que cabem, porque o REURB-S, ele tem até uma metragem, né, que pode ser atendido, né? Exatamente. Então, no caso do REURB-E, tem várias complicações que... Até o S, tá? Até o S. Mas o E tem várias delimitações, porque o objetivo é regularizar um núcleo. O que é núcleo, como é falado na lei? Núcleo, vamos simplificar, é bairro. É um polo, uma região, gleba. Uma gleba irregular. Se essa gleba for regular, a situação é de uso capião extrajudicial ou judicial. E para mim, uso capião extrajudicial é muito mais rápido, muito mais barato do que o REURB-E. Porque o REURB-E você vai pagar o advogado, depois você vai pagar a prefeitura, os emolumentos da prefeitura, depois você vai pagar a escritura e depois você vai pagar a matrícula. Porque é uma empresa, né? A empresa tem... Explica um pouco mais pra gente aqui, doutor, para que a população que está acompanhando, inclusive até mesmo alguns empresários que não tenham conhecimento, que conseguiu aí a todo custo adquirir uma área, por exemplo, no Parque Industrial aqui em Itaquá, conseguiu uma área ali, mas a área não está regular. E ela precisa... Explica pra gente aqui o que quer dizer REURB-E. O REURB-E é a regularização desse imóvel industrial, desse imóvel comercial. Ela não é para uma pessoa carente, ela é para uma empresa. E o município pode cobrar. O que aconteceu? Não precisava de advogado. Este advogado, junto com outros advogados, nos reunimos com a OAB e solicitamos a alteração da lei. Por quê? O uso capião extrajudicial, ele necessita de advogado. E por que o uso capião é um tipo de regularização? Então, por que o REURB não precisa de advogado? E já era uma tendência dos municípios. Hoje, quase todos os municípios exigem advogado por REURB-E. Como é feito isso? O advogado faz um requerimento para a prefeitura para se regularizar o imóvel da indústria com planta, memorial, e vários certidões negativas, certidões de distribuição, certidões de matrícula tabular ou transcrição, que antes de 77 não existia matrícula, existia, se não me engano, em 77 existia transcrição, depois de 77 passou a ser chamado matrícula. Então você tem que juntar uma série de documentos e solicitar. A equipe da prefeitura de REURB vai verificar se aquela região se enquadra no núcleo informal. Se enquadra em REURB. Se enquadrar, a Secretaria de Habitação ou o setor responsável pelo REURB, que está dentro da Secretaria de Educação, vai fazer a solicitação para... eu acho que é por decreto. Decreta aquela região como de interesse para fins de regularização específico. Específico. Certo. Tá? Ou especial. Deu branco aqui, mas é específico ou especial. Já eu verifico aqui. E aí... se faz a regularização da empresa, depois de pagar todas as taxas, o advogado vai cobrar, né?
parece que, pelo que a gente está ouvindo falar, que ele vai cobrar 15 mil reais. Aí nós temos já um problema de concorrência desleal, porque a tabela da OAB ela começa com X pequeno e ela vai... O X pequeno é para valores, para imóveis baratos. E ela começa em 10% e vai a 20%. Então, peraí, Não 15... existe imóvel industrial, pelo que eu sei, por menos de 1 milhão. Então são 100 mil reais, nós já temos aí um problema de ético que é concorrência desleal. Fora a captação irregular de clientela. Calma aí. Se o Então é 10% do valor Do imóvel. da OAB, que é, a tabela da OAB. Tabela prática da OAB. É, 10%. De honorários. Então se De vale... 10 a 20. Se vale até 20, pode ser? Pode ser até 20, depende da complexidade. É um pouco estranho, porque se realmente o doutor está dando essa explicação... Massificação, né? Você cobra mais barato para massificar. É importante a gente observar esse detalhe. Se for 10% de 1 milhão, já dá 100 mil. 100 mil reais. Se alguém está cobrando 15 mil, automaticamente já está dando um grande prejuízo para a cidade, porque os advogados que aqui atuam e residem, eles têm obrigação de cobrar os 10%. Isso mesmo. Fala você, o que você faria? Eu sou advogado e o doutor também é advogado. Aí ele está na cidade atuando e ele cobra lá 100 mil. Ele parcela em 10 vezes, porque ele tem Até possibilidade. mais, e mais vezes. E eu não. Eu não vou parcelar, ou talvez possa parcelar, mas eu vou te cobrar 15. Porque eu tenho alguns conchavos, eu tenho algumas amizades, eu sou de longe, eu estou chegando... Eu tenho apoio, né? Eu tenho apoio, eu posso falar em nome de pessoas influentes da cidade. É uma coisa para se observar, eu acho assim, o Ministério Público tem que agir, tem que ter alguma atuação da OAB primeiramente, porque a OAB é quem protege os direitos do advogado. Além de ter a proteção do cidadão, é ela que protege os advogados, né? Que andam corretamente e pune aqueles que andam de forma injusta com o cidadão e com outros advogados. Então é uma coisa para se observar. Eu peguei aqui agora a lei, doutor, a lei que foi criada na Câmara Municipal para falar sobre como que deveria ser essas ações de REURB, né? Que fala que... Vou colocar na tela para ficar mais fácil, mas aqui fala o prefeito, tal. Aí fala sobre... No requerimento da regularização fundiária de interesse específico, que é o REURB, né? REURB. Interesse específico, tá? Isso mesmo. Além dos documentos do artigo 14 desta lei, deverá constar a indicação de advogado que irá representar o interessado na tramitação do processo. Tá? A declaração lá embaixo no 2 já fala a declaração do advogado, que de sua responsabilidade técnica jurídica sobre o pedido de regularização fundiária de interesses específicos. Tá até errado aqui, interesses específicos. Porque o específico... Tá faltando o S, né? O E é específico, tá faltando o S. Tá faltando específico. Mas é específico. Interesse específico. Tá, então, aí eu só gostaria de lembrar aqui, foi um documento assinado na data de... A pedido da OAB, viu, essa lei? Foi a pedido da OAB? Foi. Aqui fala que foi em... A lei é 3474, de 29 de junho de 2018. Aí quem assinou aqui? Importante a gente observar quem assinou as leis, quem é que está sabendo de tudo isso. Primeiro, o prefeito da cidade de Itaquaquecetuba, atual gestor, a doutora Rosa Pastre, que é uma advogada muito competente, já foi assessora jurídica, já foi secretária jurídica. Eu fui chefe dela. Aí tem também o Marcelo Barbosa, que é o atual pré-candidato, né, suposto pré-candidato aí da gestão, que fique claro também, e o Mário Toyama, né, que é secretário de Administração, Modernização, secretário de Finanças e Contabilidade da Prefeitura de Itaquaquecetuba. Então, é uma lei que tem aí várias pessoas sabendo, mas, de repente, a gente precisa ver o que dizem alguns advogados referentes aí a esse processo de apresentar um advogado único. Ou um grupo de advogados. Não pode, né? Não pode, de jeito nenhum. Cada um tem o direito de escolher o seu advogado, né? O seu advogado. E, cara, e se tiver o apoio da prefeitura, e ele tá fazendo reuniões, tá? A gente tem várias pessoas, tem clientes meus me falando, tem várias pessoas confirmando, ele tá usando o nome da prefeitura.
E tem gente na prefeitura que é agente político indicando eles. E isso configura uma série de crimes, tá? Que eu vou ler aqui para vocês, tá? O Noel sabe disso. Configura improbidade administrativa, configura advocacia administrativa. Se isso for provado, improbidade, advocacia administrativa, deixa eu ver aqui. É muita coisa. Que eu anotei, né? porque são vários artigos, tá? Tráfico de influência, prevaricação. Então é muito grave, nós estamos falando só administrativo, fora os processos disciplinares que podem responder na OAB, no mínimo, captação de clientela, né? E concorrência desleal. O advogado... E massificação, aí pode responder até no CNJ, né? Massificação da advocacia. O que é massificação? É você cobrar barato para fazer sozinho todos os processos, né? E esse 15 mil reais não é o mínimo, né? A tabela ela sempre dá o mínimo, mas o mínimo é para um imóvel pequeno, um imóvel barato, tá? O mínimo é para você fazer um imóvel de 100 mil reais, né? Um imóvel de 200 mil reais. Me diga qual imóvel hoje, até particular, sem ser industrial, uma residência boa, você não vale mais de 500, 600 mil. Imagine um imóvel industrial, um galpão, e cobrar 15 mil reais... E ele ir na FEMP, né, para oferecer. Eu falei com o Domini já a respeito, né? Ele inclusive ficou de vir aqui, eu vou marcar um outro dia, mas não pode, é ilegal o que ele está fazendo. Ele pode abrir um escritório aqui também, mas o que ele não pode é usar a prefeitura. A prefeitura não está lá para indicar advogado para ninguém, senão configura advocacia administrativa, senão configura improbidade, senão configura corrupção passiva. Qual é o interesse de indicar um único advogado? Você precisa entender qual é o interesse. Só para o Noel lembrar, quem fez a redação dessa lei é a comissão da OAB, tá? Eu que redigi a comissão, eu que redigi essa legislação, depois ela passou lá para a prefeitura, houve algumas mudanças e ela foi aprovada, mas foi uma indicação da Ordem dos Advogados do Brasil através do presidente, Dr. Jairo, com o qual eu cumprimento aqui, também cumprimento a doutora Matilde, que vai nos receber acerca do tema. Eu não estou sozinho, tem vários advogados nos apoiando. Não são 6, 7 advogados, como uma certa pessoa falou, são mais de 80 advogados apoiando de cara, e eu acho que todos têm que apoiar. A gente tem que defender nossas prerrogativas, a gente tem que defender a advocacia. Defendendo a advocacia, defendendo a democracia, nós estamos defendendo todos, tá? Lembrando, né? O poder passa. O poder passa e cada um volta para os seus cargos de origem. E qual foi o objetivo? É bom que saiba, qual foi o objetivo de mudar e exigir advogado para esse tipo de REURB, para evitar o uso político indiscriminado. Já pensou? A prefeitura ir lá e depois troca de favores? Não estou falando que isso podia acontecer. Estou falando hipoteticamente. Ou que aconteceu, né? Estou falando hipoteticamente. Então, com advogado, isso acabou. Mas mudar para... Agora eles parece que estão querendo mudar o que é o seguinte, puxa vida, agora vamos então indicar um advogado específico para fazer. Isso não pode, e eu acredito que a doutora Ângela não saiba disso, e se souber é contra. Acredito no Dr. Milton, que trabalha lá agora, né, doutor Milton, na comissão, e acredito que eles não concordem com esse tipo de atividade. E nós precisamos entender se realmente o prefeito está apoiando esse tipo de situação, ele deveria responder, ou não. E se esses agentes políticos estão mesmo indicando ou não. Eu não tenho certeza. Tem que abrir uma investigação, inclusive pode-se abrir uma investigação pelo próprio processo de sindicância e disciplina, né, da própria prefeitura, né? Ou a OAB pode abrir um processo também para investigar, e o Ministério Público também, porque são vários crimes. Doutor, aproveitar que o senhor disse isso, que o senhor não tem certeza, eu pedi para a produção para colocar esse vídeo onde o atual gestor apresenta aí esse advogado. Por favor. Prefeito Eduardo, obrigado por estar nos recebendo aqui na cidade, né, por abrir as portas de Itaquaquecetuba para a gente iniciar a regularização do setor industrial, né, porque tu tem feito muito por essa cidade, é um exemplo nacional de regularização fundiária, e é importante, né, nós seguir com a REURB e regularizar toda a cidade. Não tenha dúvida, nós estamos fazendo pela prefeitura a REURB S social, para que as pessoas não tenham condições, a prefeitura faz por ela e a gente consegue entregar esse título, esse documento, essa matrícula registrada em cartório, essa segurança jurídica que todo mundo precisa, mas também os comerciantes e os empresários têm que fazer a parte deles, também eles querem que façam, por isso que a Balém aqui, vocês sejam muito bem-vindos a Itaquaquecetuba, para que possa ajudar também nesse auxiliar
a gente também registrar quem merece, quem precisa, quem lutou, quem comprou, quem trabalhou, quem construiu cada tijolinho para que tenha a sua regularização também em breve. Obrigado, prefeito. Obrigado pela confiança, né, no nosso trabalho, na nossa empresa. Obrigado. Tamo junto. Seja sempre. Eu não sei. Eu gostaria de pedir a sua opinião. O que você acha? Está recebendo apoio? Está sendo indicado? O que está acontecendo? É você que vai ver, os advogados da cidade que vão ter que se organizar para ver o que está acontecendo, se for o caso, entrar na justiça para entender melhor o que está acontecendo. Mas eu quero lembrar uma coisa aqui, porque se realmente estiver tendo esse apoio político, né, se estiver rolando aí um conchavo de amizade, se estiver realmente rolando um apoio, tem algumas coisas aqui que é importante lembrar. Ó. É crime de improbidade administrativa, advocacia administrativa, corrupção passiva privilegiada, prevaricação, tráfico de influência, crime de leis de licitações e por aí vai. É muita coisa. Ó. Captação de clientela, mercantilização da advocacia, corrupção ativa, tráfico de influência, improbidade por terceiro beneficiado. Aí eu quero só lembrar uma coisa aqui também importante para você. A gente falou um pouco agora, há minutos atrás, falando um pouco sobre quem você escolheria contratar entre os dois advogados. Eu, que cobraria 15 mil, ou o doutor que cobraria 100 mil reais, o mínimo. Mínimo, né? O mínimo, né? Porque se é 10% do valor, então, se é 1 milhão, que tem terrenos em Itaquá que valem muito mais que isso, né? Alguns valem menos, mas a maioria vale muito mais. Esses terrenos de indústria, com galpão, tal. Uma casa, você vai comprar uma casa aí, o mínimo é 300 mil. 300 mil uma casa comum em meio lote. Agora você imagina o valor que é um galpão industrial, né? Ou vários galpões em um terreno. Então, por aí você tira. Aí eu quero lembrar uma coisa importante para toda a população. Quando você compra um equipamento, por exemplo, um celular mais barato, né? Por exemplo, vale um iPhone, 5 mil reais. Você paga 500 reais. Será que você vai se dar bem lá no final? É uma coisa para observar. Então, muita atenção, porque do nada pode estar rolando processos ilegais e você pegar uma documentação onde não vale e você se prejudicar, perder o dinheiro, entrarem com um processo contra você e por aí vai. Doutor, sobre esse vídeo, o que o senhor acha? Então, eu acho que se eu fosse prefeito, eu não faria um vídeo desse. Tá? Ele não tem que escolher advogado de preferência, eu acho que ele não escolheu. Eu acho que está sendo mal utilizado o vídeo. Tá? Está sendo utilizado, infelizmente, porque está no Instagram. Tá no Instagram, tá na página do obrigado por recepcionar nós que somos do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul. Tamo junto. Tamo junto. Isso não pode, né, prefeito? Tá? Isso não pode. Fora, se isso configurar, se realmente for verdade, se tiver mais agente político participando, se tiver topógrafo participando, secretário, se tiver arquiteto participando, se todo mundo estiver junto, ainda temos um problema, né? Associação criminosa. Eu gostei desse jeito que o doutor falou. Associação criminosa. Arquiteto. O doutor falou assim, ó. Arquiteto. Então, alguma coisa tem por aí. Se você estiver participando, já fique atento para você não ter problema. Pela fala do doutor aqui, eu acho que ele foi claro que já chegou algumas coisas, né, que tem pessoas do poder público participando, doutor? Possivelmente? Eu fui convidado. Eu não aceitei e abandonei a mesa. Tá? Eu fui convidado para uma reunião. Quando eu percebi, rapidamente eu saí da reunião. Tá? Não tinha nenhum servidor. Tá? Tinha profissionais, advogados, para participar do esquema. Aí tinha o tal do Rodrigo Balém. Não fui com a cara dele, não gostei do jeito dele. E por ele vender um serviço da maneira que ele está se propondo a vender, vou chamar a vender para a população entender. Vender o serviço da maneira que ele está vender, pode ser inclusive uma fraude. Pode ser um golpe. Muito barato, né, doutor? Muito barato. O barato pode sair caro. Isso, se não for um golpe, pode ser anulado lá na frente, se fizer alguma coisa errada. Se tiver alguma ilegalidade, se comprovar que isso tudo é um esquema, vai ser anulado lá na frente. Um advogado qualquer pode entrar na justiça, questionar e anular. Né? Eu acho melhor fazer um uso campeão extrajudicial, viu?
sai mais barato. Ainda Eu já estou, inclusive, falando com meus clientes. Inclusive, pode-se aproveitar todos os atos de uso capião judicial, você converter por extrajudicial. Por exemplo, foi citado o vizinho, o confrontante, o proprietário tabular, está faltando citar um confrontante. Você pega esse processo, converte para escritura de uso capião e todos os atos serão, os atos que convalidados pelo Poder Judiciário, terão validades no extrajudicial. Não vai precisar citar de novo o confrontante, ele já foi citado no judicial. Então compensa muito mais, tem situações, e é demorado, infelizmente, o uso capião judicial é demorado. E eu já passei por Noel, mais de 10 sentenças de uso capiões de áreas industriais que eu já fiz. E tem mais advogados, tem muitos bons advogados na cidade. Muitos, eu não vou poder falar aqui, mas tem excelentes advogados na cidade. Eu acho que a cidade que tem melhores advogados na área possessória, que eu trabalho muito mais na possessória, por Noel saber, e na regularização, que é o uso capião. A possessória é a briga, tá, gente? É quando tem briga sobre o imóvel. O possuidor, o proprietário possuidor, tá? Porque o proprietário ele pode perder. O nome do uso capião mesmo se chama prescrição da pretensão aquisitiva. O que é prescrição? Antigamente a gente falava caducou. O dono perdeu o direito porque abandonou, ou porque vendeu e não passou o documento. Então, o uso capião é um instrumento jurídico que deve ser muito bem utilizado, tá? E ele é muito bom, ele está aí para ajudar a população, ele está aí para atender a finalidade social da propriedade. A propriedade não é só para especulação imobiliária. A propriedade é para moradia, é para indústria, é para ajudar na economia, é para pagar tributo. Então, regularizar é muito importante, Noel. Agora, massificar que é proibido, né? Não se pode. E tem lei, né? Tem lei que proíbe, lei, né? O próprio CNJ está pegando firme em escritórios com relação a isso, e a própria OAB. Queria falar também que a doutora Matilde, que é a presidente local, me recebeu, nós vamos ter uma reunião novamente, e tudo que eu requeiro para a OAB, inclusive para o Tribunal de Ética Regional, que é na pessoa do Jonatas Palmeiras, o doutor Disseu, que o Jonatas Palmeiras eu já conheço há muito tempo, e nós já fizemos algumas reuniões e já vamos tomar as providências, e não será só eu de advogado, tem outros advogados, mas os advogados não querem se comprometer, né? Mas dezenas estão querendo assinar o documento. Não vai precisar, tá? Não vou expor mais nenhum advogado. Eu mesmo vou fazer, porque tem vídeo, tem áudio, tem mensagem, a própria print, FEMP, né? O rapaz usou o tal do Rodrigo Balém, falou na FEMP que tem o apoio do prefeito. Isso não pode acontecer. Não se pode brincar com a advocacia. Não se pode brincar com a legalidade. A gente tem que ser sério com relação a isso. Nós estamos aqui, viu, prefeito, há 30 anos, há 40. O Dr. Roque, presidente da Câmara, está há 42 anos na cidade como advogado. Um grande advogado na área de regularização imobiliária, que eu gosto muito, é um grande advogado, que eu respeito muito. E então é isso. Os advogados, o doutor Oscar Cabreira, né, que perdeu o filho e a esposa há pouco tempo e nos chocou, né, em uma semana. Muito profissional também, né? Ótimo profissional em regularização. Doutor Milton Megaton, pelo amor de Deus, que advogados. Nós temos ótimos advogados na cidade. Desculpe os outros que eu não lembro agora. Doutor Itamar, doutor André. Nós temos ótimos advogados aqui. Não precisa ir para outro lugar, não precisa massificar, não precisa concentrar num determinado escritório. Eu não faço questão nenhuma de ter 100 reurbier. Não, eu não vou dar conta, eu tenho que tratar funcionário, né? Não. A não ser que seja para enganar alguém. Eu nunca enganei, né? Estou aqui há 30 anos, nunca recebi um processo disciplinar na minha vida. Né? Em Itaquá, muitos advogados receberam, né? Só o Noel me conhece há 25 anos, né? Só o Noel, por aí. Entendeu? 5 anos. E nunca tive nenhum problema. Ele fala que eu sou zica, né? Sou cri-cri. Dr. Rubens a gente já conhece já há muito tempo. Só para você que está chegando agora, hoje aqui no Que Papo da Hora, a gente está falando sobre regularização fundiária. E o nosso convidado é o Dr. Rubens Braga do Amaral. Advogado há 30 anos, né? Só para lembrar. 30 anos, Tem também uns cargos importantes que assumiu na cidade, como secretário municipal de assuntos jurídicos e também de saúde. Na época do prefeito Armando da Farmácia, que está acompanhando a gente aí também. Aproveitar e mandar um abraço aí pro Armando. Mandar aí, Armando da Farmácia é um querido da gente, né, que sempre vai ser lembrado aí pelos feitos na cidade. E que Deus te abençoe e te dê muita saúde, viu, Armando? Também aproveitar, mandar um recado aqui, especial pro doutor Gustavo.
doutor Gustavo, que está aí junto com a gente, é parceiro, está junto, né? Tá na defesa aí das pessoas que mais precisam, né, doutor? Advogado excelente também. Ô, doutor, para finalizar, o que o senhor tem a acrescentar nesse programa de hoje? Que da hora. Noel, é o seguinte, eu quero deixar mais claro, eu falei de uma maneira mais simples para as pessoas entenderem, né? O que é REURB S e o que é REURB E. REURB E é o REURB é a regularização imobiliária na modalidade específica para as empresas. Ou seja, é uma forma de regularizar o imóvel pela administração pública, mas em favor das empresas. Esse REURB ele é feito pelo município, né? O REURB E. E o município cobra. E hoje, como nós falamos agora há pouco, precisa de advogado, porque houve uma alteração na lei. Quase todos os municípios exigem advogado, porque a gente equipara o uso capião extrajudicial, que necessita de advogado, conforme a Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos. E eu havia falado sobre a certidão de regularização fundiária, né, que você ficou com dúvida. A certidão de regulação fundiária é o título, já é o título capaz de registrar o imóvel. Você fez uma pergunta também relativo a financiamento bancário. Não, é uma matrícula. O imóvel fica matriculado e ele pode ser dado em garantia para tirar empréstimo, para financiar, para reformar, para construir. Nada impede, tá? Porque passa a ter uma titularização a pessoa. Ele é o titular do imóvel. Ele é o dono do imóvel para todos os fins legais, tá bom? E temos o título de legitimação de posse. Esse é o termo correto, gente. Eu falei aqui de maneira simples, mas o termo correto é título de legitimação de posse. O que vem a ser isso? A administração pública, através do REURB, ela reconhece que a pessoa está na posse. Como às vezes a pessoa não tem todos os requisitos, por algum motivo, então ela dá, antigamente chamava certidão de título de legitimação de posse. Hoje se usa a palavra título de legitimação de posse ou legitimação de posse. E se dando esse título para o morador, tá? Ou até mesmo o morador de REURB E, tá? Depois de 5 anos é feito o registro no cartório de registro imobiliário. Sempre nós estamos falando aqui cartório de registro imobiliário, que é quase lá em frente ao meu escritório. Depois de 5 anos, esse título é transformado em matrícula. Como é feito na certidão de registro fundiário. Então ele é transformado em matrícula. Agora além do REURB, quais são as outras formas de regularizar o imóvel? Olha, não tem só o REURB, né? Temos o uso capião judicial e o extrajudicial. Temos, por exemplo, o registro ordinário, né? O que é o registro ordinário? É a solicitação de registro. Pode acontecer parece incrível, mas pode acontecer de um imóvel não ter matrícula. E você não precisa nem do REURB e você não precisa nem do uso capião. Você faz um requerimento de registro. A outra forma também é através de leilão público. O leilão público também tem natureza originária. E você faz o registro com carta de sentença ou com carta de adjudicação. Aliás, foi bom você ter falado nisso. Eu tenho aqui comigo, olha, só que, rapidinho, 5 matrículas realizadas com certidão, realizada com carta de sentença e carta de arrematação. Não precisou de uso capião. E eu posso falar, algumas empresas, os proprietários autorizaram eu falar. Vamos lá, o que nós participamos, tá? Que o meu escritório participou. Sanricil, Cepera, assessoria, Fundição Zani, que é ligada à Isotref, porque ela está dividida em 2 imóveis ali na Estrada do Bom Sucesso, ali perto do Mosca Frita. A gente deu assessoria, explicou como é que faz, fomos contratados para isso. Lá também foi registrado, inclusive por ordem judicial. O Poder Judiciário reconheceu que mesmo sem a quitação do expropriante, que é a Ema Gordo Clabin, tá? Se faz o registro, se possibilita a carta de arrematação e a carta de sentença e o registro do imóvel, porque tem mais de 40 anos que eles arremataram. Outra pergunta que poderia ser feita. Mas a pessoa já comprou, o arrematante foi X, já vendeu para Y, já vendeu para H. Não tem nenhum problema, tá? Basta comprovar documentalmente que houve essas cessões. E a pessoa solicita através do seu advogado.
A gente só faz isso há 30 anos, gente. E dá certo. Partindo dessa premissa, a maioria dos imóveis de Itaquá industriais, comerciais, viu, Noel? Não precisa nem de REURB, nem de uso capião. Como é que regulariza? Através da carta de sentença do juiz. Através da carta de arrematação. Quer dizer, a pessoa foi lá, comprou num leilão, ela recebe uma carta de arrematação. Exatamente. E esse documento houve vale... uma concorrência pública, né? E essa carta de sentença tem valor jurídico, é a ordem do juiz. Como que faz? Então, você tem que fazer esse requerimento ao juízo expropriante, tá? Por meio de advogado. E é tudo muito rápido, porque a jurisprudência sobre o tema, tá, foi conseguido primeiro para a Fundição do Zanin, que hoje é uma das empresas que está lá dentro, a Isotref, que é ligada à FEMP, e eu acho que um dos sócios foi presidente da FEMP, inclusive. Tá? Acho não, tenho certeza. Foi presidente da FEMP. Não lembro o nome dele aqui agora, me perdoe, mas ele é muito uma pessoa muito educada, e nós demos essa assessoria. Aí quem fez foi os advogados deles, nós fomos contratados só para dar assessoria. Todos esses processos têm que ter um advogado. Obrigatoriamente. E é muito rápido. Esse caso aqui, a Ema Cordo Grabin, os advogados dela, Clabin, foram contra. E está aqui a sentença, na minha mão. Favorável, virou uma jurisprudência. Então, hoje, todos com base nessa jurisprudência conseguem a carta de arrematação ou a carta de sentença. E o poder público é obrigado a reconhecer, a assinar, a fazer a escritura de arrematação e a escritura de transferência, sob pena de obrigação de fazer, sob pena de crime de improbidade administrativa. Porque ela vendeu e recebeu. Mas tem que preencher os requisitos, né, Noel? Se ela vendeu, se ela recebeu, se ela deu emissão na posse para viabilizar o leilão. Ela lembra-se que ela deu a emissão na posse, só se permite o leilão com a emissão na posse. E lá em 70 e pouco, 76, 73, 74, foi dada a emissão na posse. E essa é a nossa tese. Foi dada a emissão na posse e possibilitou o leilão, e o leilão ocorreu, e a empresa pagou e adquiriu o imóvel. Só que depois houve uma jogada jurídica, eles cancelaram o leilão. Só que não devolveram o dinheiro para as empresas, mas emitiram as empresas na posse que arremataram. Então não tem porquê, né? Não tem porquê não dar o registro. E foi isso que esse acórdão, tá, galera? Não é sentença. Esse acórdão do Tribunal de Justiça reconheceu. Essa é a tese do nosso escritório, Rubens Braga, Sociedade de Advogados. Tá? E essa é uma sentença de 2017. Melhor dizendo de novo, um acórdão. Que venha a ser o acórdão, já que a gente está falando para pessoas mais simples. É uma decisão do Tribunal de Justiça. Não é uma decisão de primeira instância, é uma decisão de segunda instância. Foi feito recurso ao STJ, perderam no STJ. E esse aqui já deve ser o 15º caso, tá, que foi reconhecido. Depois do 15º já tem mais vários. Temos outro, por exemplo, Unibras, que é o Anderson Shen, que são vários galpões, está reconhecido, foi autorizado. Sanricil, que é ali também no Bom Sucesso. Cepera, um dos primeiros. Sanricil e Cepera são dos primeiros. Cepera também contou com a nossa assessoria, está registrada. Cepera lá no Monte Belo, ali é Monte Belo, né? Monte Belo, Piracicaba, na rua Piracicaba. Tem a Teixeira, tá, que tem um litígio ali com Viviane 2, que também já está registrado. Tá? Também está registrado através de carta-sentença conseguido pelo nosso escritório. Tem mais outras empresas. Tem a empresa Brafemac, que se chama DIG, que ela adquiriu de uma empresa Valdir Lacerda Silk Screen, que arrematou, foi originária. Depois a Valdir Silk Screen fechou, mas passou a procuração por uma determinada pessoa, e essa pessoa transferiu até chegar a uma empresa que é uma holding hoje em dia, e está regularizado, que pertenceu ao Benê, e a uma outra pessoa que é um grande empresário do município, está regularizado, eles ficaram muito contentes, esse foi a última regularização, tá uma cópia com o Noel, inclusive que eu peço para ele enviar para o Dominic, que é presidente da FEMP, e é a prova efetiva de que não precisa de REURB nem de uso capião na maioria dos imóveis industriais de Itaquaquecetuba. Assim evita golpe, né, doutor? Assim evita golpe. Então aquela história do Rodrigo Balém, ele não conhece a cidade como a gente conhece, né? Então, esse negócio de captação de clientela, esse negócio de concentração, de captação, né, de maximização de processos é totalmente legal, tá? Se tiver participação de funcionário público, com certeza, se ele conseguir algum REURB, algum registro, vai anular.
né? E fora a despesa que vai gastar. Eu acho que o REURB-E sai mais caro do que um pedido de carta de sentença ou de carta de arrematação. Né? Chama-se, quando eu falo massificação, o nome técnico, gente. Estou tentando falar de uma maneira que as pessoas entendam. O nome técnico, isso é ilegal. Não só o CNJ, mas como a OAB, como o Tribunal de Justiça veda, inclusive é uma infração ética disciplinar ao advogado, chama-se mercantilização da advocacia. Quer seja ela judicial ou extrajudicial. Esse caso aqui é extrajudicial. Então, assim, o senhor Balém, o doutor Balém, ele está... Se for verdade o que a gente fala, que a gente está vendo aqui, ele está passível de infração em diversos artigos do Código de Ética da OAB, que é uma lei e que é baseada numa lei federal. E fora, e se tiver participação de funcionário público, a gente já listou antes uns 5, 6 crimes que eles podem ser passíveis e punidos. É óbvio que vai ter que ter uma investigação. O Dr. Rubens não está falando aqui de... Por sinal, eu não preciso chamar de Dr. Rubens, mas é uma forma do advogado, que se trata advogado formalmente, né? A liturgia, né, do cargo, do juiz, do advogado e do promotor. Então, ele pode ser condenado por isso. Não é possível que um advogado venha lá de Caxias do Sul oferecer um serviço apresentar um vídeo do prefeito, dizendo que tem apoio do prefeito. Quero agradecer ao prefeito por abrir as portas de Itaquaquecetuba. O que é isso, gente? Né? Abrir as portas da Itaquaquecetuba, onde já temos, aonde ele vai em alguns lugares e fala que tem o apoio dos funcionários da prefeitura, que fala que tem apoio do prefeito. Então, isso é muito sério. A advocacia, esses direitos têm que ser tratados com muita seriedade. Não tem que acreditar em milagre. Não tem milagre. Não tem salvador da pátria. Não tem... A coisa tem que ser feita de maneira ordeira e de acordo com a lei. O REURB não serve para todas as empresas, o REURB não serve para todo mundo. Primeiro, tem que se reconhecer o núcleo informal, tem que passar pela comissão de REURB lá do município, que é ligado à doutora Ângela, que é a titular da pasta da Secretaria de Habitação. Então não é assim. Então ele oferece o REURB como se fosse a solução mágica para tudo, e não é a solução mágica. Principal orientação para quem quer fazer a regularização? Procurar um advogado especialista em regulação imobiliária da cidade ou da região. Que tem conhecimento da área. Muito melhor da cidade. Não precisa ser o Dr. Rubens, tá? Já falamos aqui o nome de vários advogados que atuam nessa área. Por quê? Porque a gente conhece os problemas da cidade, a gente sabe situação que cabe carta de sentença, situação que cabe carta de arrematação, situação que é uso capião judicial e extrajudicial, situação que é reintegração de posse ou manutenção de posse ou interdito proibitório, ou situação que é solicitação de registro originário, a solicitação de abertura de matrícula, que eu quis dizer foi isso, e também desmembramento, é uma forma de você desmembrar uma área, é uma forma de abrir uma outra matrícula, que também é uma forma. Ainda temos depois os derivados, que é retificação, etc. Demarcatória. Então é isso, não vamos ficar aqui, né, tentando achar soluções mágicas, né? Advogado aparecendo de fora, vão resolver tudo, tem o apoio da prefeitura, tem o apoio do prefeito. O prefeito tem que, inclusive, via pública esclarecer para ver se ele está apoiando mesmo ou não, né? A gente não sabe se ele está apoiando, né? Ele precisa esclarecer, olha, não é isso, não tem nenhum problema, olha, eu não quis dizer aqui, ou eu quis dizer mesmo. O prefeito precisa esclarecer isso, porque vai ser aberta uma investigação depois dessa entrevista, né? Porque eu tornei público e eu ainda acho, mesmo respeitando a doutora Matilde, mesmo respeitando os outros advogados da OAB, que deveria ser aberto de ofício, porque todos sabem desse vídeo, tá? Deveria ser aberto, né, um procedimento administrativo de ofício para apurar a irregularidade, e não sabemos se o doutor Eduardo tem a OAB, tá? Se ele tiver, ele é passível de investigação, de apuração, mesmo estando afastado, já que ele é prefeito. Nós sabemos que ele é delegado, e para ser delegado na época que ele era delegado, eu acredito que precisava ter OAB, precisava ter experiência, né? Se exigia 2, 3 ou 5 anos de experiência, não lembro agora, porque a legislação foi mudando ao longo do tempo, né? Então, se o doutor estiver inscrito, ele incorre no risco de responder um processo disciplinar, fora processo criminal. Eu, sinceramente, acredito que usaram o prefeito, é a minha opinião. Mas ele tem que esclarecer acerca disso, que é muito sério a advocacia. E como eu disse, eu estou tendo apoio aqui, não é de um advogado, tá? Não é de um advogado, não é de meia dúzia de advogados, como ele já falou lá no passado, tá? É muito mais, tá?
E a coisa é bem séria. E a lei, né? E tá na lei. Principal é a lei. E se comprovar, e não é difícil de comprovar o que aconteceu aqui com uma investigação simples, a casa pode cair. Desculpa usar o jargão do direito criminal, apesar de ser civilista, a casa pode cair para muita gente, principalmente para o Dr. Rodrigo Balém, tá? E para as pessoas que estão envolvidas com ele. Rodrigo Balém já tá com sérios problemas por tentar massificar, né? Mercantilizar a advocacia, por tentar captar clientes. Fora de preço. Que é nossa, esquecemos do preço, né? E ainda fora a concorrência desleal, né? Porque 15 mil reais, pelo que a gente está ouvindo, né, é muito abaixo do que se cobra por uma regularização imobiliária de uma indústria, de um comércio, de uma empresa. Nós temos imóveis aí de 5 mil metros, de 20 mil metros, de 30 mil metros, de 40 mil metros. Se eu não me engano, o REURB tem uma limitação de tamanho, tá, gente? Também. Isso o próprio autor da lei, numa audiência pública que eu estive presente, o Noel também esteve lá, falou que tem uma limitação. Eu não lembro se foi 20 mil ou 40 mil. E não sei se aplica para o REURB. Tá? Isso tem que dar uma estudada, para mim pouco importa, porque para mim 90% dos casos de Itaquaquecetuba não precisa de uso capião, não precisa de REURB. A maioria se resolve por carta de sentença ou por carta de arrematação. Mas doutor, repetindo, eu sou o quinto que está comprando. Não tem problema. Se você tiver a cadeia sucessória, você consegue registrar direto por seu nome. Isso vai ser narrado dentro da escritura de arrematação. Noel, você compra um apartamento da Caixa Econômica. Você vai conseguir ou não vai conseguir o registro para o seu nome? Sim. É a mesma coisa. Só que o leilão público ele tem caráter ordinário. Se tiver falhas de tamanho, se tiver alguns erros, ele vai registrar da forma que está, em razão da natureza originária. É um princípio do direito registral. Tá? Chama-se natureza originária da matrícula. Como se fosse uma matrícula nova, tá? Sem dívida, sem nada. É como se estivesse nascendo aquele registro naquele momento. É isso. E eu encerro por aqui, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar, estou à disposição. E, como eu já disse, tem dezenas de bons advogados na região, tanto em Itaquaquecetuba, como é bom Itaquaquecetuba em razão desses detalhes, né? Que todos os advogados que atuam nessa área sabem. Ou na região, ou na capital. Não precisamos concentrar em um monte de advogado, não. Um monte de processo no único advogado, não. Isso está errado e desde o começo eu já vi me insurgir contra isso. E todos sabem disso, né? Advogo há 30 anos, principalmente nessa área, né? E sei realmente como resolver essas questões e não quero concentração no meu escritório. Eu quero que seja ordinário, que a pessoa procure um advogado de sua confiança, que a pessoa procure um advogado, e não que fique induzido por alguém e pelo poder público, principalmente. Como rege a lei, né? Como rege a lei. Como rege a lei. Ô, Noel, eu quero aproveitar e mandar um abraço para minha namorada, que é a designer de interiores. Deixou meu escritório de casa maravilhoso. Tá lindo. Lindo. E deixou em estilo estúdio, que é Tatiane Noronha, tá? Que tá aqui na minha frente. É minha namorada, já estamos namorando há algum tempo. Muito bom. E estamos muito felizes. Tem que fazer isso, porque senão apanha, né? Aproveitar também e agradecer a presença aqui nos nossos estúdios hoje do grande jornalista, gestor público, Moacir Fernandes. Aí um dos grandes revolucionários aqui da imprensa em Itaquaquecetuba, que não se amedronta quando você pisa o pé. Você que eu tô falando. Quando você bate o pé achando que os caras vão correr, eles só recuam e volta com força. Moacir Fernandes é exemplo disso. Já sofreu. No outro programa até falei aqui, viu, doutor? Ele sofreu com o filho, sofreu. Eu conheço o problema. Com as ameaças, com processos até indevidos, porque se fosse processos legais e que você que entrou tivesse corretamente, ele teria perdido, mas ele não perdeu para você. Ele ganhou o processo. Então mostra que realmente você estava errado. Aí, ainda para completar, num dia de chuva, alagamento, ele foi lá registrar. Levou um cacete. Foi agredido, teve o celular subtraído. Moacir Fernandes é um símbolo aqui. Devia até... Acho que dá para fazer isso em vida, viu? Fazer uma lei para dar uma medalha a Moacir Fernandes pro jornalista que tem coragem. Porque o Moacir tem coragem. Pela sociedade dos jornalistas, né? Moacir, estadual, regional.
Tem muitos, hein? Moacir, Sim. Paulo Azevedo, professor Sim. Paulo Azevedo, que Sim, é ótimo. sociólogo. Você mesmo. Ele também. vai pra frente. Eu também mereceria? Claro. Um dia quiseram me dar um prêmio, mas aí quando falaram que era meu nome, outros vereadores tiraram. O vereador tava todo empolgado. Não, eu vou colocar seu nome pra você receber. Não, E só queria fazer uma parte. Quero também agradecer a presença do Moacir. Conheço ele há muito tempo. Sério. Tá? Eu sei do problema do filho dele. Competente. Tem todo o meu respeito. Tá? E também lembrar do Dr. Gustavo, que deu muito apoio, tá? Dr. Gustavo, lá de Mogi, que vocês conhecem, né? Deu muito apoio ao que está acontecendo, vai tomar um café comigo e recebeu apoio do Heleno também, que foi perseguido, e eu fui testemunha dele para falar a verdade, falei a verdade no processo disciplinar. Ele não é culpado de nada daquilo que acusaram ele, tá? Tá tudo dentro da lei, inclusive, eu não sei como interpretaram para abrir um processo disciplinar contra o Heleno, com cara de perseguição, com todo respeito, né? Tem cara, não estou afirmando que seja. Né? É complicado, né? Então é muito difícil. E eu acho que eu quero fazer uma parte um pouquinho maior. Eu acho que quem entra no mundo político tem que estar preparado para receber críticas. Nós vivemos uma democracia. Eu ouvi algumas coisas, olha, é minha prefeitura, olha, é minha secretaria. Não, não é. Não é. É do povo, é da população. E respeita, assim, não quer receber crítica, vai ficar chateado com crítica, vai fazer outra coisa, volta para lá, para onde exercia seu cargo anterior. Tem que respeitar. Recebeu crítica pesada, olha, você pesada, não provou, processa. Quando o político está correto, é legal. Ou absorve, né? Quando o político absorve, olha, eu vou ver direito, eu vou verificar. E não é ficar inimigo do outro, porque o outro criticou, né? Então, ou perguntou, né? Ou perguntou, ou quis entender melhor, ou questionou, ou sugeriu. Aí vira inimigo? Isso é muito estranho, né? O que será que aconteceu? É isso. Eu já falei aqui no programa anterior referente a isso, viu? Porque o cidadão, quando ele aponta um erro, ele contribui com a cidade. Claro, e porque muito. O gestor, o que ele pega? Ele pega, vai lá e arruma. Acabou. Olha, eu não lembro do Armando ser perseguir. O Armando teve alguns problemas com algumas pessoas, mas não lembro ele ser tão radical assim com críticas. Eu, sinceramente, não lembro. A gente poderia falar com o pessoal do PT, eu falava Edson Moura, eu falava com o Edson Moura, que era do PT e era oposição e pediu o impeachment do prefeito. Falava toda hora, em qualquer lugar, em qualquer momento. Né? Falava com todos da oposição. Eu era secretário jurídico. E fui secretário jurídico e fui o responsável pelo estágio probatório de diversos procuradores, né? Eu que assinei o estágio probatório, a aprovação. Só reprovamos um, mas não importa quem seja, até porque é ético, né? Eu não vou falar quem foi. Eu acho, salvo engano, um só que reprovou. Na época eu fui secretário, a maioria foi aprovado com excelência. Aí eu posso falar bem, né? Inclusive a doutora Rosa, que hoje é a nossa secretária jurídica, e o Jaime é o nosso secretário jurídico adjunto. Gente boa demais. Exatamente. Eu Tanto tenho que falar desses Jaime dois. quanto a doutora Rosa E Parker. sabem o que estão fazendo. Sabem o que estão fazendo. Profissionais, né? São bons profissionais. Tá? É isso que eu tinha para falar. Agora, só para finalizar, eu gostaria, como a gente falou, referente a esse tema aí, de político ter que aceitar, uma crítica, uma denúncia, um apontamento. Acho que o político ele tem que aceitar. Né? Primeiramente, se você se coloca em um cargo público, você tem que aceitar. Agora, mais alguma coisa, doutor? Sim. Eu queria também agradecer, lembrar de outros advogados na área de uso capião, de regularização, o doutor Adervaldo, além de ser um excelente professor de cursinho. Né? O doutor Adervaldo é um exemplo, Adervaldo. Doutor Zenival. Nossa, eu não tenho o que falar desses advogados. Tá? Então temos muito bons advogados. O doutor Zenival também é bom em previdência, né, gente? E eu sou civilista, eu praticamente atuo em todas as áreas, né? Mas o meu forte é regularizações imobiliárias e uso capião, né, que é a regularização imobiliária, possessórias e direito civil como um todo. Certo. Beleza. Doutor, quero agradecer a sua participação, agradecer a todos aí que estão participando. A gente não está lendo comentário, mas os comentários que forem aí, alguma pergunta que porventura aparecer, o doutor vai responder depois. Fiquem tranquilos. Agradecer mais uma vez a todos, a equipe de produção aqui, e também agradecer a presença do doutor. Muito importante, uma entrevista, um bate-papo diferenciado para que você receba um pouco de instrução referente a alguns temas que são relevantes aqui na nossa cidade. O programa Que Papo da Hora fica por aqui. Curta, comente e compartilhe. Obrigado.
compartilha, comenta, vem participar. Manda sua denúncia que a gente vai checar. Nossa